Santo Deus. Saiu dela um dia, me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. E um dia conta agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. Que um dia conta agora, um dia conta agora vale mais que mil. Começa agora nesse ambiente, onde você está. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, em nome de Jesus. Começa a falar que hoje, nesta noite, começa a profetizar com a tua boca que Deus vai fazer algo mais nesta noite. Deus vai operar de uma forma diferenciada em nome de Jesus. Não porque merecemos, mas porque a graça dele está sobre esse ambiente. Está sobre esse ambiente. Está sobre esse ambiente. Então, em nome de Jesus, abra sua boca agora e fala: Senhor, Senhor, fala conosco nesta noite. Nos cura nesta noite. Nos liberta nesta noite. Nos restaura nesta noite. Para que o teu nome seja glorificado. Aplauda a presença do Senhor em nome de Jesus, amém? Obrigado, viu? Obrigado. Meus queridos, graça e paz, amém? Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Eu mandei uma mensagem, eu liguei e falei com a pastora Valéria, justifiquei o atraso, a gente estava saindo até com o tempo da borda, e na medida que a gente estava saindo, a gente pegou um baita congestionamento. Acho que a maioria aqui sabe que está sendo construída algumas praças de pedágio, e ficamos alguns minutos abençoados lá, mas graças a Deus chegamos a tempo, amém? Amém? Quem não me conhece aqui, levanta a mão, por favor, em nome de Jesus. Quem não me conhece, amém? Algumas pessoas. Sou o pastor Gustavo, casado com a pastora Rafaela há 16 anos. Somos desse ministério aqui há aproximadamente 7, 8 anos. E há 3 que nós fomos enviados para a borda da mata e estamos lá, amém? Cuidando daquela igreja. Prazer te conhecer em nome de Jesus, como eu falo para todos. Monte Sião tem uma conexão muito forte ali com Pouso Alegre. Na medida do possível que você estiver passando por ali, estenda as mãos sobre aquela cidade e abençoa aquele lugar, amém? Estamos lá pelo Evangelho do Senhor Jesus. E Deus tem feito coisas grandes naquele lugar, amém? Em nome de Jesus. E eu creio que obrigado, irmão. E eu creio que na totalidade, na unidade do processo, a Templo de Adoração Church, você tem um grande envolvimento com isso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmão, hoje é o culto da vitória, querido, você não pode estar com sono, amém? Você tem que, às vezes sua bateria está meio baixa, mas em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai te recarregar nesta noite. E você vai entregar tudo aquilo que você precisa ao Senhor, amém? Amém? Nos acompanha aqui uma família muito abençoada que está conosco lá na borda. Júnior, a Érica, Marília, o Noah. Noah foi para a salinha, irmão? Foi? Amém? E a Rafa com as meninas já foram também. Mas sintam-se abraçados pela nossa família, pela nossa casa e pela Templo de Adoração Church lá de Borda da Mata. Amém? Você trouxe a palavra do Senhor aí, querido? Abre lá em Juízes, por favor. Juízes, capítulo 7. Você crê em palavra profética? Você crê na palavra rema, uma palavra que gera destino? Você crê sim ou não? Amém? Juízes capítulo 7, versículo 16. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, diga misericórdia. Concedida. Amém? Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu
às imediações do arraial? Como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós tocarei ao vosso redor, de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, às imediações do arraial, ao princípio da vigília média. Havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, e traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar. Olha só, e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e gritar e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerá até Betsita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Feche seus olhos, incline sua cabeça em nome de Jesus e fala assim: Senhor, fala conosco mais uma vez. Amém. Amém, irmão? Amém? Nós estamos vendo uma vitória que o Senhor ele deu ao povo de Israel. Só que, como a gente leu, foi uma vitória um pouco meio fora do normal, olhando pelos parâmetros humanos. As Escrituras relatam que há uma estratégia de guerra. E qual que é essa estratégia de guerra? Eles iam dividir 3 grupos de 100, e na medida que dividia esses 3 grupos, ambos tinham que estar em sincronia, porque conforme Gideão liderava, soando a trombeta, quebrando os cântaros, e todo aquele ato profético que foi feito, diz as Escrituras que na medida que eles agiram em unidade no meio desse processo, o Senhor operou no meio deles. E Deus fez com que os midianitas, os amalequitas e alguns mais que estavam ali com eles no meio do arraial, baixou ali um espírito de confusão muito grande no meio deles, que um começou a atacar o outro, seus colegas, no arraial dos inimigos. E diz as Escrituras que todos os povos de Israel ficaram parados, olhando. E assim o Senhor deu essa grande vitória a eles. Amém? Não é uma guerra, não é uma batalha normal de se vencer. Literalmente o Senhor tinha agido ali no meio daquele processo. E na medida que o Senhor agiu no meio daquele processo, tornou uma vitória fora do normal, algo incomum, algo surreal. Fala assim comigo: surreal. Deus agiu no meio deles de forma surreal. E diz as Escrituras que assim o Senhor deu vitória. Só que se nós formos olhar o começo do capítulo 6, a gente vai entender um processo muito difícil que o povo de Israel estava passando. Talvez você conheça essa história, mas o povo de Israel já havia longos 7 anos, a qual estavam sendo oprimidos na mão dos midianitas, na mão dos amalequitas e na mão de alguns povos nômades que peregrinavam pelas regiões ali do deserto da Síria. E junta todo esse povo e começa a entrar nas terras de Israel de uma forma extremamente abusiva. E na medida que eles entram dentro das terras de Israel, eles começam a roubar, a saquear, a destruir. E na medida que eles iam destruindo, ia causando um cenário de destruição muito grande. Você está aqui e diz amém? Em nome de Jesus, cutuca essa pessoa do teu lado e fala assim: você não pode dormir. Deus tem uma palavra para a gente. E diz as Escrituras que foram um longo período de 7 anos. 7 anos essa galera entrando dentro de Israel, roubando tudo que eles colhiam, roubando todo o seu gado, destruindo, devastando por onde eles passavam. E as Escrituras vai determinar uma forma de apresentar a forma com que esse povo chegava nas terras de Israel, como uma invasão de gafanhotos. Eles eram grandes em números, e por onde eles passavam, querido, eles deixavam destruição. Fala assim: destruição. O inimigo entrava e destruía tudo. Repete. Era esse o cenário que estava estabelecido.
Porém, por longos 7 anos dessa forma, ininterruptos, as Escrituras determinam que Israel empobreceu de tal forma, Israel foi à lona de tal forma, Israel entrou numa trama tão grande que, no capítulo 6, as Escrituras relatam que os povos deixavam as suas casas, e na medida que eles deixavam as suas casas, eles subiam para o alto da montanha, a se esconder em cavernas, a fazer valas, para eles entrarem dentro. E na medida do possível, quando eles faziam isso, eles estavam extremamente com medo porque não sabia quando ia ter um próximo ataque, com medo, pois não sabia se eles podiam ser pegos de surpresa, desprevenido, porque quando eles vinham, querido, eles vinham em grande número, e eles não avisavam ninguém. Quando eles vinham com tanta intensidade, que eles deixavam não somente um cenário de medo, mas todo um cenário estabelecido de destruição. E diz as Escrituras que num dia, não posso falar para você se foi de manhã, não posso falar para você se foi à tarde, no finalzinho do trabalho, diz as Escrituras que Gideão estava lá trabalhando, amém? Ele estava lá trabalhando, ele estava malhando trigo no lagar. Você sabe muito bem que lagar não é lugar para se malhar trigo, é lugar para espremer uvas, pisar em uvas. E por que Gideão estava lá? Ele estava com medo. Ele tinha um pouco de trigo, e na medida que ele tinha um pouco de trigo, ele estava tentando salvar aquele pouco. Ele estava com medo desses ataques surpresa, ele estava com medo porque longos 7 anos, que eles vinham de forma constante e deixavam destruição. Porém, as Escrituras relatam que um dia Gideão, ele está lá, ele está trabalhando, e na medida que ele está trabalhando, diz as Escrituras que o anjo do Senhor desce até ali. Mas presta atenção que não foi simplesmente o anjo do Senhor, mas foi literalmente a graça do Senhor descendo ali para falar com ele. Você vai observar que na sua Bíblia vai ter anjo com A maiúsculo, e a gente sabe que isso aí é uma teofania. É o próprio Senhor se apresentando em forma de anjo para falar com ele não percebeu. E na medida que o Senhor parou ali, o Senhor começa a conversa com ele, e o Senhor pega e fala para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Para Gideão era só mais um dia. Para Gideão era só mais uma tarde. Para Gideão simplesmente era mais um dia de aflição, dia de medo, dia de angústia, dias de incerteza. Só que no calendário do Senhor foi uma data que Deus escolheu para descer na terra, para botar um fim naquele cenário de longos 7 anos. Querido, se eu fosse você, eu glorificava o Senhor por isso. E diz as Escrituras que tipo assim, o Senhor ele desce ali naquele ambiente, ele desce ali para ter ali com o Gideão, mas ele não desce em vão, por acaso. O Senhor ele desce ali naquele exato momento extremamente baseado, envolvo num propósito. Agora eu preciso chamar sua atenção algo aqui. O período ao qual as Escrituras vai relatar na onde lemos, era o período teocrático. Pastor, o que é esse período teocrático? Era um período ao qual o Senhor governava, direcionava, instruía Israel. Amém? Não tinha reis ainda. Saul, Davi foi vir bem depois. Então literalmente era o período teocrático. Eu preciso chamar sua atenção, mas como ser um período teocrático? Um período que o Senhor cuidava literalmente do povo ali. Como que a nação ficou largada por 7 anos, 7 longos anos? Por que o Senhor não desceu antes? O começo do capítulo 6 vai relatar que o coração do povo estava totalmente na contramão da vontade do Senhor. Deus tinha estabelecido alguns princípios e por intermédio desses princípios instruiu a nação a andar dentro deles. E uma das coisas que o Senhor alertou era o quê? Não se prostrarem diante de outros deuses, não se dobrarem diante de costumes imundos, a qual as outras nações que serviam deuses pagãos faziam. Então, devido a isso, Israel não ter guardado o teu coração, Israel ele ter agido de forma completamente equivocada, se movimentado de forma errada no meio dos dias deles, fez com que o Senhor recolhesse a sua mão sobre o seu povo. Eu preciso te falar uma coisa, querido. Temos que andar diariamente na presença do Senhor para que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a minha casa, tua casa, teu casamento, meu casamento, nossa família, nossa congregação, porque o sinônimo do Senhor estar com as mãos estendidas significa proteção, significa eu estou no controle, significa não adianta o que se levantar contra vocês, eu vou tomar conta de tudo. Porém o povo estava com o coração completamente equivocado, estava com o coração longe da vontade do Senhor, e o Senhor encolheu as suas mãos. Tipo assim, a nação estava por si próprio,
A nação estava por conta própria, e por estar por conta própria, aconteceu o que aconteceu por longos 7 anos. Para Gideão era só mais uma tarde, mas para o Senhor era a data que ele mudaria aquele cenário. Eu preciso te falar uma coisa, querido. Não é só mais um culto, não é só mais uma reunião, não é só mais um ajuntamento de pessoas para cantar louvores. Não, meu amado, é um dia que Deus marca a data para mudar as nossas vidas. Eu preciso te falar uma coisa, eu não sei de que forma você entrou por essas portas, mas atente-te com o teu coração todas as vezes que você se preparar com a tua família para entrar no templo do Senhor. Não é mais um culto, não é mais um dia, não é simplesmente mais uma reunião, mas é a data quando nos encontramos com o Criador dos exércitos dentro desse ambiente. Era assim aquele dia. E fala para mim uma coisa, por que algumas pessoas dentro do mesmo cenário, por que algumas pessoas convictas de tudo que o altar libera, por que algumas pessoas, para umas, é um culto extraordinário, é um culto divisor de águas na vida, enquanto para outros é simplesmente mais uma reunião? Porque para uns é algo memoriável do que vive dentro da casa do Senhor, dentro da prestação de um culto racional ao Senhor, e para outros simplesmente foi bênção. Isso está ligado ao nosso coração, querido, ao nosso coração, do jeito que a gente se prepara e vem para cá. Talvez para você o culto possa começar às 7h30, mas tem algumas pessoas que levantam 6 horas da manhã e já começam a prestar o culto racional nas primeiras horas do dia. Temos que nos preparar para chegar diante da presença do Senhor. Nos preparamos por muitas das vezes para nos apresentarmos diante do juiz, diante do delegado, diante do advogado. E eu preciso te falar uma coisa, as tuas esperanças, as tuas convicções têm que estar lá em cima quando você entrar por essas portas, meu amado, porque pode ser o dia que Deus pode mudar o cenário da tua vida. Gideão ficou tão impactado, pastor Márcio, amém, ministrando dízimo e oferta. Ele, na medida que entendeu, o pastor acabou de falar, que era o Senhor, ele precisou entregar algo. Pastor, dízimo e oferta já foi. Amado, fique em paz, ninguém vai falar de dinheiro agora, amém? Mas eu quero falar de entrega. Você está aqui, querido? Amém, amado, você está aqui em nome de Jesus. Já vou finalizar, mas em nome de Jesus Cristo, vamos absorver o que o Senhor tem para nós. Ele, na medida do processo, quando ele entende que é o Senhor pega e fala para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Ele pega, ele fala totalmente de uma forma indignado com o processo a qual eles estavam vivendo. E como ele fala: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, o que há de acontecer daquelas benfeitorias que nossos pais contavam, de quando nos tirou da terra do Egito? Tipo assim, ele olhava para o passado, ele viu uma grande mão do Senhor, mas não entrava dentro da cabeça dele aquele processo que eles estavam vivendo por longos 7 anos. E na hora que o Senhor vê todo esse empenho, todo esse vigor, toda essa vontade dentro do coração dele, o Senhor pega e fala para ele: vai nessa tua força. O que Deus estava a falar para Gideão? O Senhor estava a falar para Gideão, porque Deus viu algo muito gracioso dentro do coração dele. Deus viu determinação. Fala assim comigo: determinação. Ah, meu amado, o teu coração tem que estar pegando, cheio de determinação quando você entrar por essas portas. Grande e saudoso pastor José, o que ele fala? Ele recria uma fala das Escrituras: tire a sandália dos seus pés quando você entrar por essas portas, porque o cenário que você está pisando é terra santa. Ah, eu creio nessa graça manifesta do Senhor sobre nossas vidas, de um povo cansado, numa quinta-feira, dia de semana, onde muitos trabalharam, onde muitos ainda vão trabalhar, mas está com o coração pegando fogo, falando: Pai, eu vou entregar tudo diante do teu altar, eu vou colocar tudo diante da tua presença. E na medida do processo, quando eu e você entendemos esse nível de entrega, Deus desce na terra e marca um divisor de águas na minha vida, na tua vida, no teu casamento, no meu casamento, e passamos a viver coisas extraordinárias do Senhor. Você daqui diz amém? Diz as Escrituras que na medida do processo, quando o Senhor fala diretamente com ele ali, vai nessa tua força. Deus viu muita determinação no coração daquele cara. Aquele cara estava indignado.
aquele cara não aceitava dentro dele aquele contexto de 7 anos ali, sendo oprimido, sendo roubado, sendo destruído, sendo empobrecidamente por aqueles processos. Só que quando o Senhor pega e fala para ele, vai nessa tua força, Deus estava falando, tem ministério dentro de você aí. Essa tua indignação é sinônimo que há um propósito aí. Essa não aceitação dentro de você, sobre todo o contexto da nação, moral, espiritual, isso está estabelecido porque há um indício de um propósito. Você sabe muito bem o que é propósito, amém? Antes do Senhor criar o pastor Leandro, Deus primeiramente cria o propósito para o pastor Leandro. Imagine essa cadeira que você está aqui sentado. Você chegou para esse culto, a cadeira já estava aí, amém? A cadeira estava te esperando. Quando você nasceu, o propósito de Deus sobre a tua vida já estava te esperando. Deus não cria pessoas em vão, Deus cria pessoas para viver propósito. Deus cria propósito para depois criar pessoas. E na medida desse processo que o Senhor viu o vestígio do propósito dentro do coração de Gideão, meu querido, Deus manda uma palavra. Fala assim comigo, Deus liberou uma palavra profética. Deus libera uma palavra profética para Gideão, e essa palavra profética tinha endereço, essa palavra profética tinha condicionada a um tempo, e essa palavra profética tinha também alguns requisitos muito importantes para a gente analisar. O Senhor pega, ele fica maravilhado porque ele recebeu a presença do Senhor. E na medida que ele fica maravilhado, agraciado, porque, meu amado, imagina você, num dia qualquer, num dia comum, Deus baixar na onde você está e falar com você face a face. Como eu oro por essa graça. Não sei você, querido, mas eu oro. Deus pega e fala para ele, você vai fazer algo memorial para o meu povo. Falando as minhas palavras, amém? E ele pega e ele fala, vai acontecer isso. Você ferirá os midianitas como se fosse um homem só. Só que antes, você precisa resolver algumas questões que estão em pendências. Você precisa resolver algumas coisas que não me agradam. Você precisa resolver algumas coisas que o meu coração está inflamando para que essas coisas tenham um ponto final no meio de vocês. Você sabe muito bem do que Deus estava falando para Gideão. Deus estava falando para Gideão a respeito de um altar que estava edificado a Baal que seu pai tinha levantado. Amém? Quem levantou o altar? Pai de Gideão. E por que a responsabilidade ficou para Gideão? Porque ele era o cara que Deus usaria para colocar um fim naquilo. Eu e você somos pessoas, peças fundamentais, no meio onde a gente está, que Deus vai nos levantar para botar um ponto final em muitas coisas, que vem de geração em geração de nossas famílias. Minha esposa está ali, ela sabe muito bem. O Senhor não une pessoas em vão, o Senhor junta propósito. Novamente eu falo isso para você. E na medida quando o Senhor nos uniu, quando nos deparamos com uma gravidade que tinha estabelecido dentro da família dela e na minha família, algo que a gente precisava fechar essas portas, a gente precisava derrubar esses altares, que eram altares da alcoolismo. Está aqui, querido, amém? Tanto do lado dela quanto do meu álcool, tem uma grande probabilidade que pessoas caem diretamente para isso. E a gente entendeu que isso daí tinha que ser fechado, tinha que ser encerrado dentro de nossas casas, porque senão as nossas filhas iriam viver isso daí também. Só que quando a gente se posicionou, aceitamos ao Senhor Jesus, entendemos o que Ele tinha para nós, e o que Ele tinha no meio de nós, no meio de onde a gente estava, começamos a viver coisas grandes, e o nome do Senhor passou a ser glorificado. Deus tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas, mas tem muitas coisas que às vezes passam despercebidas, que são causadores de inúmeras calamidades que às vezes vêm sobre nós. Altares que são levantados dentro de nossas casas, estão lá diariamente, a gente não percebe. Altares que não glorificam o nome do Senhor, altares que inflamam o coração do Senhor a respeito da forma que a gente entrega perante a Ele.
Querido, eu preciso te falar uma coisa. Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida. Deus tem grandes coisas a fazer na tua casa, no teu casamento. Mas a gente tem que fazer uma avaliação, amado, porque tem de altares a ser derrubado. Altares da pornografia, e eu vou falar, querido. Altares da mentira. Atendemos uma família recentemente. Essa mãe de família, ela não conseguia dormir no quarto dela há meses. Falou: pastor, em nome de Jesus, vem orar aqui em casa, porque eu não consigo dormir. Na medida do processo, quando eu vou para o meu quarto, eu sinto que algo está me pegando, está me sufocando. E há meses que eu não durmo dentro do meu quarto. Sabe o que é isso aí, meu amado? Altares foram levantados. E a intenção de Satanás, meu amado, é nos quebrar, é nos destruir, é nos roubar. Assim como a nação de Israel estava passando aqui por longos 7 anos. Essa é a intenção, a estratégia do maligno para as nossas vidas. Só que eu e você somos responsáveis de nos posicionar na onde nós estamos. Não foi à toa que você nasceu na família que você está. Não foi à toa que você mora no bairro que você está. Não foi à toa que o Senhor te trouxe a essa cidade, que você nasceu nessa cidade. Deus está querendo que a gente se levante na onde nós estamos e deitamos fora todos aqueles altares que não adoram, não glorificam a presença do Senhor. Você está aqui, querido, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso que você entenda isso. Deus, Ele pode fazer, mas tudo que Ele faz está condicionado à nossa obediência. E na medida do processo que eu e você nós vamos sendo retos à vontade do Senhor, retos com aquilo que o Senhor quer sobre nós. Anos de destruição, de calamidade começam a ir abaixo, o nome do Senhor passa a ser glorificado por tudo. Na minha família ninguém casou, querido. Eu fui o primeiro a fazer esse processo da forma correta. E glória a Deus por essa iniciativa. Tem vindo os zooms agora de dentro de casa. Você pode dar um amém por isso, amém? Quando você começa a fazer algo, o Senhor impulsiona outros que estão à sua volta. Vou repetir, eu acho que eu não falei da forma correta. Quando você começa a fazer algo para Deus, Deus começa a impulsionar outras pessoas que estão ao teu redor, para que o nome dele também seja glorificado. Só que Deus pega e fala: mano, vai lá, deita fora aquele altar que não me glorifica, deita fora aquele altar que eu não me agrado. E no meio daquele lugar, você vai levantar um altar para mim. Sabe o que Deus estava falando? Aonde está estabelecido o pecado ali, vai superabundar a graça. É isso que eu e você nós temos que fazer. Na medida do processo que nós vamos deitando fora esses altares estranhos, automaticamente nós vamos erguer os outros que glorificam o nome do Senhor. Altares de adoração. Minha esposa foi num serviço que ela trabalhou lá na borda, e ela entrou lá, uma mulher em choro, em lágrimas, e na medida que ela estava em choro, em lágrimas, depressão comendo aquela mulher viva. E só não basta isso, aquele sertanejo sofrência. Ah, meu amado, desculpa se você gosta de sertanejo, mas Jesus precisa te pegar, amém? Aleluia. Não gostou? Fala para o pastor Marciano. Brincadeira, amado, em nome de Jesus. Um sertanejo sofrência, músicas que estão sendo consagradas a Satanás. Os caras entrou numa paranoia tão grande. Eles olham para trás, nos anos 80, 90, uns caras que conseguiam levantar nome, e os nomes dos caras estão até hoje. Eu não quero falar, mas eu sei que você sabe de quem eu estou falando. E essa molecada nova que está vindo agora, doido por fama, doido por ter o seu nome estabelecido nessas músicas, eles estão fazendo pactos, estão consagrando suas músicas. E perceba que na medida do processo, aquela mulher estava sendo comida viva pela depressão, e aquela música de sofrência, de bebedeira, de traição, de demônio para cá, demônio para lá, e ela não percebe. Temos que perceber, queridos, esses altares que estão sendo levantados dentro de nossos lares são coisas que aparentemente não tem problema, mas tem toda uma intenção espiritual no meio do processo. E Deus fala: levanta o altar para mim.
levanta um altar que vai glorificar o meu nome. Gideão vai lá, e na medida que ele vai lá, ele fica com medo de fazer isso de dia. Você sabe da história. Ele fica com medo de fazer isso de dia, ele pega, ele faz no meio da madrugada, ele junta 10 camaradas dele lá, e pá, mete o machado em tudo. Machado, né, mano? Ou a serra mesmo elétrica. Meteu o machado em tudo lá. E ergueu um altar para o Senhor. E tinha uma oferta para colocar lá o Senhor. De manhã os caras acordaram e viram o altar de Baal no chão. Ficaram doidos. Quem foi que fez? Quem foi o doido? Quem foi o cara? Foi Gideão. Fica tranquilo quando você se levantar para deitar fora coisas que precisam do mundo espiritual se levantar na sua vida. Mas Deus liberou uma palavra: você não morrerá. Deus falando para Gideão: você não morrerá. Deus estava falando: mano, eu estou assinando embaixo o que eu estou falando para você. Creia na palavra do Senhor. Vai se levantar sim, mas é temporário. A glória do Senhor estabelecida na nossa família, querido. Uau! Se você soubesse o que Deus tem para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento, para a vida dos teus filhos. Era hoje mesmo. Hoje mesmo eu chego lá e deito fora aquelas paradas. Hoje mesmo eu chego lá e jogo fora aquelas coisas imundas que está em cima do meu guarda-roupa. Para de entrar na rádio da cidade e ver horóscopo. Quer saber o que Deus tem para a tua vida, meu amado? Abra as escrituras. Dá trabalho para os pastores. Fala: mano, fala alguma coisa para mim do Senhor aí. Fala aí que o pastor Flávio aqui, ó. Olha lá, deixa o celular dele de mensagem. Você está aqui, amado? Amém? Deus fala, Gideão vai lá, ele faz, e na medida que ele faz, os caras ficam bravos. O cara que levantou o altar, pai de Gideão, não permitiu os caras fazer nada para ele. E aí se inicia toda a preparação da verdadeira batalha, da verdadeira guerra. Eram inúmeros aqueles caras que estavam fazendo aquelas atrocidades. Só que diz o Senhor que se apresentou um grande povo diante de Gideão. E o Senhor pega e fala: cara, é muita gente que tem aí com você. Tem muita gente medrosa aí. Tem muita gente que vai atrapalhar o processo. Tem muita gente que vai colocar pulga atrás da sua orelha. Tem muita gente que vai falar bobrinha. E o teu coração no meio do processo pode mudar. No meio do processo, quando você começar a colocar as casas em ordem, Deus vai afastar pessoas da sua vida. Deus vai afastar pessoas que não estão acrescentando em nada. Deus vai afastar pessoas que estão sendo influenciadoras, para que você seja refém do medo. Você está aqui, querido, em nome de Jesus, amém? É um culto da vitória, meu amado. Deus tem uma vitória para a sua vida, mas a gente tem que se atentar a essas coisas, que vão ser situações predominantes a qual o Senhor vai nos dar vitória. E sai, muitos, fica só 300. Só que ficou 300 comprometidos. Ficou 300 que Gideão podia colocar a mão no fogo por eles. Ficou 300 pessoas que estavam dispostas a fazer o que for para o Senhor operar aquilo que Deus falou que fazeria. Deus só não vai tirar pessoas do seu lado, como Ele vai acrescentar pessoas que vai somar no meio do processo. Ela sabe muito bem do que eu estou falando. Quando viemos para o Senhor, perdemos muitas amizades, sim ou não? Perdemos muitos contatos. Eu posso falar uma coisa para você? Eram pessoas que tinha que ir. Lembra da batalha contra os amalequitas? Os amalequitas chegam por trás de Israel, quando Israel está no deserto. E na medida que chega ali, Moisés percebe que tinha um teor espiritual naquele negócio. Moisés pega Arão e Uri e sobem para onde? Para onde? Para o monte. E quando eles estão orando lá, Moisés está com a mão estendida. E na medida do processo, Moisés está com as mãos estendidas. Deus dava vitória lá para Israel. Mas quando Moisés cansava, os amalequitas prevaleciam. Arão e Uri entenderam o ato profético que estava ali. Cada um sustentou a mão de Moisés, colocou ele sentado, e até o final de tarde Israel venceu. Amém? Pessoas que você leva para o meio da tua caminhada vai determinar muito o lugar onde você vai chegar. Pessoas que você traz para dentro da tua casa, da tua intimidade, vai dizer muito aonde você vai chegar. Amém, querido? Amém. E são regras básicas que lá na frente vai fazer toda a diferença.
na somulativa do todo. Fica 300. E aí chega a parte onde nós lemos. Gideão ainda estava com medo, e na medida que ele estava com medo, ele desce lá nos arraiais dos inimigos, e Deus permite ele ouvir uma conversa. 2 soldados conversando, tiveram um sonho, e eles usaram, Deus usou a própria boca deles, e os caras estavam com medo. Os caras eram muito grandes, muitos numerosos, tinham influências, e eles estavam tremendo de medo. Ah, meu amado, quando você se posiciona, Satanás treme, porque ele sabe que através da sua vida muitos virão ainda. Ele sabe que através da sua vida Deus vai fazer coisas grandes. Ele pode até tentar botar medo em você, mas tem muito processo. Quando você está posicionado, o medo passa para o outro lado. Está aqui, amado, em nome de Jesus? E aí acontece esse processo nas escrituras. Tem que horas aqui, mano? Estou encerrando já. Acontece a questão das batalhas. E na medida que acontece a questão das batalhas aqui, o povo tem que ir à frente, o povo tem que sair para a batalha. Porém, eles ficaram parados e o Senhor agiu no meio deles. Amém? Amém? Está cansado, querido? Deus pega e fala, e o Senhor assim faz. 3 grupos rodearam o acampamento dos caras e fizeram esse ato profético. Ah, se você soubesse como é poderoso o ato profético. Vocês vão viver aqui a semana da virada, primeira semana de dezembro, amém? Eu vou vir aqui, eu não perco. Nós vamos ter na segunda semana lá, mas nós vamos estar aqui também, porque eu sei o que Deus fez na minha vida, nesses ambientes proféticos dentro dessa casa. Eu sei o que Deus fez na minha família, na saúde da minha menina, nesses ambientes proféticos dentro dessa casa. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, aumente as tuas convicções, aumente as tuas esperanças no Senhor. Quando nós nos posicionamos, você não precisa fazer nada. Seja obediente à presença do Senhor e Ele fará tudo por você. Ah, se você soubesse como Deus já tem tudo arquitetado, planejado, para botar em fim, para botar um ponto final em tudo aquilo que está se levantando no seu dia a dia, em tudo aquilo que tenta entrar dentro do coração dos seus filhos, em tudo aquilo que tenta desestabilizar o teu casamento. Deus já tem tudo estrategista, tudo esquematizado, tudo pensado para que o Senhor possa operar no nosso meio, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Queria estar chamando um louvor em nome de Jesus. Sabe uma questão muito bacana da gente observar? Antes deles irem para o acampamento, antes deles se prepararem de ir, eles se conectam entre si, as tribos, amém? É selecionado algumas tribos de Israel para participar daquele processo. Deus vai juntar muitas pessoas dentro da tua casa para que o nome dele seja glorificado. Oh, se eu fosse você, eu acreditava. Se eu fosse você, eu agarrava essa palavra, porque como eu tenho lutado para Deus fazer isso dentro da minha. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Eles fizeram um ato profético lá naquele ambiente. Mesmo não tendo a certeza de nada, mas a fé tomava conta do coração deles. Eu quero te convidar, você que está sendo roubado, você que está sendo oprimido, você que está sendo envergonhado com processos, você que precisa ver o Senhor estabelecendo a glória dele dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro daquela empresa, dentro daquela faculdade. Eu quero chamar você para vir aqui na frente quebrar esse cântaro hoje. Eu quero chamar você aqui na frente para não só fazer um ato em vão, mas fazer um ato profético enquanto nós estamos aqui, dentro desse ambiente. Deus está agindo lá, dentro daquela casa, dentro daquela empresa, visitando aquela faculdade, visitando aqueles teus que você tem colocado tanto em oração diante do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, que a indignação venha gerar dentro do teu coração e que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Nós precisamos orar por você. Nós precisamos liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças.
Chega de ser roubado. Chega de aceitar essas coisas que estão nos destruindo. Deixa a indignação tomar conta do teu coração. Ei, olha para mim, olha para mim. Chegou o momento da gente botar em oração toda aquela capetada para fora. Chegou o momento de você viver os melhores dias da sua vida, do teu casamento, da tua casa, das tuas finanças. Meu amado, você entrou por essas portas achando que era só mais um culto, mas Deus desceu nesse ambiente para mudar a história da sua vida. Eu queria chamar os pastores dessa casa. Tem muita gente aí atrás que precisa estar aqui. Deus manda dizer para algumas pessoas: eu tenho visto o jeito que você tem sido roubado a alegria, roubado as tuas esperanças. Só que assim como eu desci para falar com Gideão, hoje eu desço para falar com você. Ei, meu irmão. Meu Pai, em nome de Jesus, toda pessoa que está travada espiritualmente na cadeira, em nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Vem para frente que Jesus está te chamando. Agora. Você tentou sair dessa cadeira 3 vezes, mas há algo que estava te prendendo. Em nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Toda amarra, toda corrente, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que trava, em nome de Jesus. Eu te chamo nesta noite para você quebrar o teu cântaro. Eu te chamo nesta noite para você gritar que Jesus é Senhor da tua casa. Jesus é Senhor da tua vida. Jesus é Senhor no teu casamento. Que o Senhor é Senhor na vida dos teus filhos. Quebra esse cântaro do orgulho agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo pode